Era uma vez, em uma terra distante chamada Galileia, um homem chamado Tomé. O nome dele também era conhecido como Dídimo, que queria dizer gêmeo. Tomé era um homem comum, como qualquer outro, mas com um coração que buscava a verdade. Ele não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Um certo dia, Jesus, o Filho de Deus, que andava pelas cidades anunciando o reino dos céus, curando os doentes e ensinando com amor, passou por onde Tomé estava. Jesus já havia chamado outros discípulos, como Pedro, João e Tiago, para segui-lo. E agora era a vez de Tomé. Com os olhos cheios de compaixão, Jesus olhou para Tomé e o chamou para ser um de seus 12 discípulos. Imagina só, o próprio Filho de Deus chamando Tomé para fazer parte da sua equipe especial. Sem hesitar, Tomé deixou tudo para trás e decidiu seguir Jesus. Ele sabia que aquele chamado era algo muito maior do que qualquer coisa que ele já tinha vivido. Tomé passou a andar com Jesus por todas as partes, nas vilas, nas cidades e até no deserto. Ele ouviu palavras que tocavam o coração, viu milagres incríveis e começou a entender que Jesus não era apenas um mestre qualquer, ele era o Messias, o Salvador prometido. Mesmo sem saber tudo ainda, Tomé começou sua jornada com fé e curiosidade. Ele queria aprender, queria entender e queria caminhar ao lado de Jesus. Essa foi a primeira grande escolha da vida de Tomé, dizer sim ao chamado do Mestre. Tomé agora era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele andava de cidade em cidade com o Mestre, dormia onde Jesus dormia, comia ao lado dele e escutava todos os seus ensinamentos. Era como fazer parte da turma mais especial do mundo. E sabe o que Tomé começou a ver com seus próprios olhos? Milagres. Muitos milagres. Certa vez, Tomé estava lá quando um homem que não podia andar foi trazido até Jesus. Os amigos dele fizeram um buraco no telhado da casa e desceram o homem por cordas, bem na frente do mestre. Tomé ficou de boca aberta quando viu Jesus olhar para o homem e dizer: "Levanta, pega a tua cama e anda." E o homem se levantou na mesma hora. Uau! Era verdade. Jesus tinha poder. Tomé também viu Jesus alimentar uma multidão inteira, mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele viu Jesus agradecer ao Pai, partir o pão e, de repente, havia comida para todo mundo. Tomé até ajudou a distribuir os cestos cheios de comida. Ele pensava: como pode isso? Nunca vi nada assim, e tinha mais. Tomé estava no barco com os outros discípulos quando uma tempestade assustadora surgiu. As ondas estavam enormes e o vento forte balançava tudo. Mas Jesus se levantou e disse: "Silêncio, acalme-se." E na mesma hora, o vento parou e o mar ficou calmo como um espelho. Tomé olhou para os outros discípulos e sussurrou: "Quem é esse, que até o vento e o mar obedecem?" Durante todo esse tempo, Tomé também ouvia as palavras doces de Jesus. Palavras sobre o reino dos céus, sobre amar o próximo, sobre perdoar 70 vezes 7. Jesus ensinava que o mais importante era o amor. Ele contava parábolas lindas, como a do filho pródigo, do bom samaritano, da ovelha perdida. E Tomé escutava com atenção, tentando guardar tudo no coração. Tomé estava conhecendo o próprio Filho de Deus bem de pertinho. Ele andava com Jesus, aprendia com ele e sentia cada vez mais que havia algo muito especial naquele homem. Mas, mesmo vendo tantos milagres, Tomé ainda era um homem cheio de perguntas. Ele queria entender tudo direitinho. Era como uma criança curiosa que quer saber o porquê das coisas. E Jesus, com paciência e amor, ensinava passo a passo. A convivência com Jesus era maravilhosa. Cada dia era uma nova surpresa, uma nova lição, um novo milagre. Tomé estava vivendo a maior aventura da sua vida, aprendendo com o maior mestre de todos os tempos.
Depois de tantos momentos maravilhosos com Jesus, os milagres, os ensinamentos, os dias felizes juntos, algo muito triste aconteceu. Jesus começou a dizer aos discípulos que ele iria morrer. Isso deixava todos confusos, inclusive Tomé. Mestre, por que o Senhor está falando de morte? Eles se perguntavam. Tomé ficou ainda mais intrigado quando Jesus disse certa vez: para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. E foi Tomé quem respondeu: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? João 14:5. Tomé queria entender, mas tudo parecia tão difícil. Ele amava Jesus e não queria imaginar uma vida sem ele. Até que chegou aquele dia. Jesus foi preso por soldados, acusado injustamente e levado para ser julgado. Tomé e os outros discípulos ficaram assustados. Era como se tudo estivesse dando errado de uma hora para outra. Jesus foi zombado, machucado e condenado à morte. Ele carregou uma cruz pesada pelas ruas e foi levado ao alto de um monte chamado Calvário. Lá, diante de todos, Jesus foi crucificado. Ele ficou pendurado na cruz, com as mãos e os pés pregados, e sofreu por amor a todos nós. Tomé não sabia o que pensar. Tudo estava confuso em sua mente, como aquele que tinha poder sobre as tempestades, que curava os cegos e fazia os mortos voltarem à vida. Agora estava morrendo numa cruz. Era como se o coração de Tomé estivesse quebrado em pedacinhos. Ele ficou triste, assustado e sem entender nada. Os discípulos se esconderam, com medo de serem presos também. Tomé se afastou, tentando processar tudo aquilo. Talvez tenha chorado escondido, perguntando: por que isso aconteceu? Será que tudo acabou? E então, Jesus morreu. Foi um momento de silêncio, de dor, de dúvidas no coração de Tomé. Ele se lembrava das palavras do Mestre, mas agora tudo parecia tão distante. Aquele que havia feito tantas promessas não estava mais ali. Tomé sentiu um vazio profundo. Ele não sabia que aquele momento triste fazia parte de um plano muito maior. Mas logo, muito em breve, algo extraordinário aconteceria. Algo que mudaria para sempre o coração de Tomé e o mundo inteiro. 3 dias depois da morte de Jesus, algo incrível aconteceu. Algo que ninguém poderia imaginar. Jesus ressuscitou. Ele voltou à vida, exatamente como tinha prometido. O céu se encheu de esperança, e o coração dos discípulos começou a se aquecer novamente. Jesus apareceu vivo para alguns dos discípulos dentro de uma casa, onde todos estavam reunidos com as portas trancadas, cheios de medo. Eles estavam conversando, tristes, e de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. João 20:19. Eles ficaram assustados no começo, mas logo se encheram de alegria. Era verdade. Jesus estava vivo. Ele mostrou as mãos e o lado dele, onde haviam os sinais dos cravos e da lança. Aquilo provava que era ele mesmo o Salvador ressurreto. Mas sabe quem não estava lá naquele dia? Tomé. Sim, ele estava ausente. Talvez ainda estivesse muito triste, ou tentando entender tudo sozinho. Quando ele voltou e os outros discípulos disseram animados: Tomé, nós vimos o Senhor. Ele está vivo. Tomé arregalou os olhos, mas balançou a cabeça devagar. Ele queria muito acreditar, mas era difícil. Era muita emoção para alguém que tinha visto Jesus morrer com tanto sofrimento. O coração de Tomé estava confuso, ferido e cheio de dúvida. Então ele falou a frase que o tornou conhecido por toda a história: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos dele, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e a minha mão no lado dele, eu não vou crer. João 20:25. Tomé queria provas. Ele precisava ver com os próprios olhos, sentir com as próprias mãos. Ele não queria fingir que acreditava, ele queria ter certeza. Era o jeito sincero e verdadeiro dele. Os outros discípulos ficaram em silêncio. Talvez estivessem tristes com a resposta de Tomé. Mas Deus, que conhece o coração de cada um, sabia que Tomé precisava de algo especial. E o Senhor já estava preparando um encontro que mudaria tudo. 8 dias depois, todos estavam reunidos outra vez. E dessa vez, Tomé estava com eles. E,
Sabe o que aconteceu? Jesus apareceu de novo, do mesmo jeito. Mesmo com as portas fechadas, ele ficou ali no meio do grupo e disse: "Paz seja com vocês." Jesus então se virou diretamente para Tomé, com um olhar cheio de amor, e disse: "Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." João 20:27. Tomé ficou paralisado. Era verdade. Jesus estava ali, bem na sua frente. Ele viu, ele sentiu, ele creu. E então, com lágrimas nos olhos e o coração cheio de fé, Tomé declarou uma das frases mais bonitas da Bíblia: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Naquele momento, todas as dúvidas desapareceram. O coração de Tomé se encheu de certeza, amor e adoração. Ele entendeu que Jesus era realmente o Filho de Deus vivo para sempre. E Jesus respondeu com carinho: "Você creu porque me viu. Felizes são os que não viram e mesmo assim creram." João 20:29. Essa resposta de Jesus é para todos nós hoje. Mesmo sem ver com os olhos, podemos crer com o coração. E isso é fé. Depois de tantos dias de tristeza, medo e dúvidas, finalmente chegou o momento mais esperado do coração de Tomé. Já fazia uma semana que os discípulos tinham contado que viram Jesus vivo. Uma semana inteira de pensamentos, perguntas e esperanças no coração de Tomé. Ele pensava: será que é verdade mesmo? Será que Jesus ressuscitou? E se for, será que ele também quer me ver? Tomé sentia algo diferente por dentro, uma mistura de vontade de acreditar com medo de se decepcionar. Mas o que ele não sabia é que Jesus sabia exatamente o que ele estava sentindo, e o Senhor estava prestes a dar a Tomé uma prova de amor inesquecível. Estava anoitecendo. Os discípulos estavam todos juntos novamente dentro de uma casa, com as portas bem trancadas. O ambiente estava silencioso, até que, de repente, Jesus apareceu mais uma vez no meio deles. Ele não entrou pela porta. Ele simplesmente surgiu ali, com um brilho no rosto e paz na voz. E disse: "Paz seja com vocês." Todos ficaram maravilhados. Era o Senhor. Ele estava ali, vivo. E então, Jesus olhou diretamente para Tomé. Que momento foi aquele? O coração de Tomé disparou. Jesus sabia. Ele sabia exatamente o que Tomé tinha dito. Mas em vez de brigar ou ficar bravo, Jesus mostrou amor, carinho e compreensão. Com um sorriso cheio de graça, Jesus estendeu as mãos e disse: "Tomé, venha cá. Toque nas minhas mãos. Veja onde os pregos estiveram. Coloque sua mão no meu lado. Pare de duvidar e creia." João 20:27. Tomé ficou com os olhos arregalados. Seus lábios começaram a tremer. Lá estava ele, Jesus, o Mestre, o Salvador, vivo e bem diante de seus olhos. Tomé não precisou nem tocar. Só de olhar para Jesus, ele acreditou de todo o coração. Ele caiu de joelhos, emocionado, com os olhos cheios de lágrimas, e declarou com todo o amor e fé: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Foi um momento lindo, um momento de transformação. Tomé, que antes duvidava, agora acreditava com uma fé tão grande que seu coração transbordava. Ele entendeu que Jesus venceu a morte, que era realmente o Filho de Deus, e que ele sempre cumpre suas promessas. E então, Jesus disse algo muito importante, algo que não era só para Tomé, mas para todas as pessoas do mundo, inclusive para mim e para você que está ouvindo essa história agora. Você creu porque me viu. Felizes são os que não viram e mesmo assim creram. João 20:29. Essa frase de Jesus é um presente para todos nós. Mesmo sem ver Jesus com os olhos, podemos crer com o coração assim como Tomé fez. E quando acreditamos, algo muda por dentro. O medo vai embora, a dúvida desaparece, e a paz de Jesus entra no nosso coração. Depois desse dia, Tomé nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou um homem cheio de fé, corajoso e pronto para contar para o mundo inteiro que Jesus está vivo.